Oi, pessoal, bora lá, vamos continuar com o nosso estudo do livro Xamã Urbano, de Serge Kahili King. Então, é um estudo profundo sobre filosofia runa, sobre xamanismo kahuna, um despertar dos nossos poderes psíquicos, para a gente aprender a se relacionar melhor com o mundo, aprender com os elementos da natureza, interagir com os elementos da natureza, despertar o nosso poder, nossa lucidez, para fazer boas escolhas e co-criar uma vida mais feliz, mais próspera, né? Mais abundante. E quem sabe poder ajudar outras pessoas também, né? Enfim, tudo é uma escolha, né? E eu acho que quando a gente escolhe pelo bem da coletividade, é sempre assim, parece que o universo ele conspira mais a favor, né? Quando você está alinhado com essa energia do bem para mim e para o outro, para a coletividade, parece que tem um gás, uma forcinha a mais aí, né? Que nos ajuda para que as coisas deem certo. E hoje a gente vai falar do processo do Growking com as plantas. Lembra do Growking, que é aquela técnica de empatia profunda, de mimetismo, de se misturar energeticamente com o elemento da natureza, para quem sabe poder direcionar, ajudar no processo de harmonia daquele elemento em determinadas situações e aprender também, ter uma experiência com aquele elemento também, descobrir como aquilo pode nos ajudar, né, a trabalhar algum padrão, alguma questão interna que a gente tem, que a gente sabe que precisa trabalhar. E sabe que aquele elemento tem os atributos que a gente precisa desenvolver dentro da gente. Tudo isso é uma experiência psíquica, né? Uma experiência espiritual, uma experiência que vem para o mental e que você pode trazer para o mundo das sensações e transformar isso, filtrar, decodificar e transformar isso numa coisa concreta para a tua vida, num aprendizado concreto de experiências materiais para a tua vida. É assim que funciona. Então, vamos lá, vamos seguir aqui com o nosso livro. Tem uma amiga que faz Growking com as plantas. Seu objetivo é induzir as plantas a florescer e dar frutos em um único dia, como fazem alguns mestres na Índia. Não sei se ela alcançará esse objetivo, mas seu polegar já está até verde esmeralda. Eu a vi plantando sementes frescas de abóbora e 2 dias depois as mudas já tinham 10 centímetros de altura e folhas, bem grandes. Bom, uma forma de trabalhar com as plantas é fazer o Growking com elas, saber qual é a sua condição e suas necessidades. Então, desfazer o Growking e cuidar delas. Então, você que gosta de plantinhas, né? Que sente essa afinidade com o elemento vegetal, com o mundo vegetal, né? Entra em meditação, fecha os olhos, relaxa, entra em contato com aquela... Eu falo fecha os olhos porque eu acho que fechar os olhos... Quando a gente fecha os olhos, fica mais fácil da gente perceber as coisas. Mas talvez você consiga perceber sem fechar os olhos, tá? Mas você determina, essa planta que eu quero entrar na energia dela, eu quero fazer o Growking com ela, né? Então você coloca a intenção clara, né? Uma parte sou eu e uma parte eu entrego para a experiência, para que a experiência seja profunda e proveitosa, mas continua no comando. Entra em sintonia e começa a sentir, começa a perceber, começa a sentir que você é a planta, que você traz aquela energia para dentro de você, e você é a planta é você é a planta é você. Gente, você percebe que isso é um processo de empatia muito grande? E aí você sente, você coloca intenção e faz a pergunta: o que você precisa para florescer? Como eu posso te ajudar a se desenvolver,
mais, melhor, né? E aí as respostas virão na sua mente, as respostas virão através de pacotinhos de energia, né? As respostas virão a partir de sensações, né? Talvez você esteja colocando muita água na sua planta, talvez a sua planta precise que você converse um pouco com ela. Você é um ser vivo que está ali, sim. Ele relaciona vibracionalmente com você. Pode ser que a comunicação não seja racional, mental, mas existe um relacionamento, existe uma comunicação vibracional com aquela planta. Ela sente o teu amor, ela sente o teu cuidado, a tua atenção, né? E ela te retribui isso. Então, faça esse growing, né? E aí você vai perceber como cuidar dela. Aí ele coloca aqui, ó, se você, ao fazer o growing, descobrir que a planta está com sede, você poderá desfazer o growing e dar a ela um pouco de água. Ou então você poderá, como planta, entender suas raízes para encontrar água ou evocar o espírito da chuva para vir ajudá-lo. Quantas outras necessidades você poderá estender suas folhas a fim de tomar mais sol, movimentar sua seiva para levar mais vida a diferentes partes do seu corpo de planta e produzir novos brotos para se expandir. As pessoas que trabalham em viveiros sabem que as plantas podem ficar estressadas por causa de um excesso ou uma escassez de mudanças no meio ambiente, assim como por causa de venenos e toxinas, e também que esse estresse provoca doenças e atrai insetos e fungos. Então, ao realizar o growing com uma planta, às vezes a melhor coisa é ajudá-la a relaxar. Se você quiser que ela cresça mais, supondo que ela está relativamente calma para iniciar o processo, a melhor coisa é deixá-la excitada, né? Então ela está muito calma, muito tranquila, deixa ela mais agitada. A excitação mexe com a energia, que mexe com a atividade e que, por seu lado, mexe com o funcionamento dos padrões naturais ou aprendidos. Uma coisa boa para se lembrar quando se trabalha com algum dos 7 elementos. Muitas pesquisas documentaram o fato de que as plantas são influenciadas pelos pensamentos e as emoções humanas. Dessa forma, as plantas crescem melhor quando você as elogia e retardam o crescimento quando você as critica. De uma forma mais complexa, com o tipo certo de sintonia, elas poderão realizar milagres para você e revelar-lhes incríveis segredos. 2 homens que conseguiram estabelecer esse tipo de sintonia foram Luther Burbank e George Washington Carver. Aí ele coloca aqui, né, que Burbank trabalhava com a natureza para criar mais de 1000 plantas que nunca existiram antes, entre as quais margaridas gigantes, batatas da melhor qualidade, nectarinas, cactos sem espinhos e madeiras de lei de crescimento rápido. O terremoto de 1906, que devastou São Francisco e destruiu sua cidade natal, Santa Rosa, deixou intacta sua enorme estufa de plantas, e o próprio Burbank atribuiu isso à sua harmoniosa conexão com a natureza. Apesar de ter admitido conversar com suas plantas com amor e convencê-las a fazer o que ele queria, seu relacionamento com elas era muito mais profundo do que um simples contato intuitivo. Não há dúvida de que ele estava realizando um growing à sua maneira, né? Ele não sabia, mas ele estava fazendo um growing. Ao passar por fileiras de milhares de plantas, mudas ou plantas já crescidas, e sem reduzir a velocidade de seus passos, separar aquelas que se desenvolveriam bem e as que não conseguiriam vingar. Um funcionário da fazenda que sempre o seguia disse que não conseguia ver nenhuma diferença entre as plantas, mesmo ao se aproximar delas, mas Burbank parecia ter um instinto tal que bastava um simples olhar para diferenciá-las. O mais próximo que ele chegou de uma explicação para o fato foi numa palestra chamada Como Produzir Novas Frutas e Flores.
Ouça uma a uma, com paciência, calma e reverência, as lições que a Mãe Natureza tem a lhe ensinar, trazendo à luz o que antes era um mistério, para que todos que quiserem aprender possam ver e saber. Ela só comunica suas verdades aos que estão passivos e receptivos. George Washington Carver foi outro homem que fazia coisas incríveis com plantas, principalmente o amendoim e a batata doce. Ele extraía centenas de produtos economicamente importantes das plantas com que trabalhava, não por meio de estudos científicos, análises ou experiências, mas pela comunicação profunda. Quando perguntavam como ele realizava esses milagres, dizia que todas as plantas e seres vivos conversavam com ele, que eu aprendi que o que sei observando e amando tudo. Grande parte do seu trabalho era feito num laboratório particular, no qual não era permitido o uso de livros e onde ele passava horas comunicando-se com as plantas para saber o que elas tinham a lhe ensinar. Pouco antes da sua morte, ao tocar uma flor, ele disse: estou tocando o infinito, por meio da flor eu converso com o infinito. É essa pequena voz silenciosa que chama as fadas. Então, pensa comigo, né? A sabedoria nativa, né? A sabedoria dos nossos pajés, né? Brasileiros, dos curadores, curandeiros, né? Eles não estudaram fitoterapia da maneira como a ciência contemporânea estuda, né? Pega uma plantinha, leva para o laboratório, investiga qual é a sua composição química, né? E vai fazendo testes e vai descobrindo essa substância é boa para isso, essa substância é boa para aquilo, e pesquisa a dosagem. Não é dessa maneira, é de uma outra maneira, uma maneira instintiva e empírica. Então, veja bem, não estou dizendo para você começar a sentir e começar a ingerir uma planta sem você saber o que você está fazendo. Não estou falando isso. A gente está falando porque isso já implica numa experiência de vida muito mais profunda, né? Num conhecimento que é transmitido, você tem esse mimetismo, essa conexão profunda com o elemento vegetal, você tem essa vivência, você tem aquilo que é ensinado de geração para geração, dos pajés mais antigos, e você tem a prática empírica. Tem muita planta que pode ser venenosa. Então, não é para você comer uma planta, ingerir, fazer um chá de uma planta e beber sem que aquilo tenha estudo científico e sem que não seja orientado por um profissional de fitoterapia. Não estou falando isso não, só estou dando um exemplo, tá? Seja responsável também, né? Nós aqui somos aspirantes, né, ao conhecimento. Então, assim, se desenvolva, desperte esse seu poder psíquico, mas no nível espiritual, no nível mental, né? Não é para ficar comendo planta que você não sabe o que é, pelo amor de Deus. Senão você pode se envenenar e pode fazer mal para você, tá bom? Vamos ter responsabilidade com relação a esse assunto. Mas eu queria parar para ilustrar, né? Que como isso é universal, isso não é só dos xamãs havaianos lá da região do Havaí, né? Isso é do ser humano e vários praticantes de sabedorias, né, ancestrais pelo planeta, de alguma maneira praticam esse growking. E aí ele coloca aqui, ó, o processo do growking com as plantas. Realize o growking com as plantas que estão ao redor da sua casa, para saber se elas pensam, sentem e experimentam a vida. Se quiser ir mais longe,
Plante algumas sementes ou mudas e realize o growing com elas à medida que vão crescendo, acrescentando suas próprias intenções, para que cresçam mais depressa ou tornem-se maiores. Faça isso com as plantas que você sabe que precisam de ajuda, como, por exemplo, árvores que sofrem com pragas ou árvores ameaçadas das florestas tropicais brasileiras. Realize growing para saber como são os ciclos da vida e da morte, da luz e da escuridão, do crescimento e da reprodução, das fases da lua e do sol, o uso da energia e a transformação das plantas. Tente realizar o growing com as ervas e com os remédios baseados nas plantas, mas pelas suas qualidades terapêuticas do que pelo fato de assumi-las em seu corpo, só como experiência. Então é isso, gente. Por hoje é só. A gente se vê semana que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre o growing com os animais, tá bom? E quando a gente terminar o growing com os animais, depois a gente vai fazer growing com os seres humanos, depois a gente começa um capítulo super interessante que é aumentando energia criativa. Como aumentar a sua vitalidade, seu prana, seu maná, através de práticas que ele vai ensinar aqui pra gente, tá bom? Então, mas vamos que vamos, olha. Tem bastante coisa pra gente estudar ainda, viu? Um grande aloha pra você e até semana que vem. Tchau, tchau.